Vou conversar agora com Caio Marçal. Caio Marçal é uma figura diferente, né? Porque é um comunista do PCBR e evangélico. E mais até do que evangélico, teólogo também. Adoro, porque eu sou um católico comunista, então a gente se entende bastante. Ele esteve aqui uma vez, está voltando hoje para falar desse cenário do universo evangélico, do eleitorado evangélico e as eleições, que vamos combinar, né? É um dos temas centrais do ponto de vista eleitoral no país. Caio, muito bem-vindo. Opa, primeiro, prazer enorme estar falando contigo, Mauro. Assim, a gente está naquele nosso grupinho que pega fogo às vezes, né? Então, a gente muito, assim, a gente está num período muito decisivo, né, do processo, né? Já encaminhando para processo eleitoral. E acho que tem todo um debate, né? Não apenas aqui como nos Estados Unidos, né? A religião tem sido um fator determinante, né? Se dizia no passado, né, século XX, que a religião perderia sua força no espaço público, mas essencialmente quando a gente olha as notícias, né, inclusive no plano geopolítico, né, a Uhum. morte do Ali Khamenei, você vê o quanto que a religião, ela de fato, ela é presente no tecido social das diferentes sociedades em todo o mundo. Obviamente, ocupando diferentes possibilidades de atuação política, né? Dentro de Uhum. uma perspectiva, tanto dentro de uma perspectiva anticolonial, de enfrentamento ao sionismo, de enfrentamento ao império estadunidense, como também como veículo, né? Veículo de disseminação do ideário capitalista, como a gente vê nesse caso do Vorcaro, né? É Uhum. interessante como a gente olha como que a religião entra como um lugar, né, importante nessa figura tão, tão falada nos últimos dias, que é o Vorcaro, né? Essa ideia de como que a religião, ela de fato atravessa os nossos debates, tanto da política e da sociedade brasileira, mas também em todo o mundo, né? Uhum. Não, fundamental. Não, estamos atravessando. Opa, tá ecoando aqui, peraí. Deixa eu fechar, ver se tem. Tá vazando algum som meu aí, se você precisa fechar alguma coisa. Eu acho que tá passando aí no seu computador o programa no YouTube, por isso que tá ecoando aí. Vê se você fecha no YouTube, dá uma olhadinha aí. Porque fica ecoando a minha vozinha linda. Olha aí, tá vendo? Eu tenho que fechar o Caio quando eu estou falando. Mas se não der, tudo bem, a gente vai assim mesmo, Caio, sem problema. Então, nosso tema hoje é falar sobre o universo evangélico que é decisivo tanto na eleição brasileira quanto na eleição estadunidense. Então, vamos falar sobre esse universo no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos começar falando sobre Brasil a partir de um artigo que você me mandou. Achei muito interessante, efetivamente. Este artigo aqui. Está aqui. Este artigo publicado. Deixa eu ver se eu pus na tela, ainda não pus, estou pondo agora. Esse artigo aqui publicado na revista Debates, pronto, na revista Debates, ele agora recente, tá, deste ano, Evangelismo não bolsonarista, análise do perfil socioeconômico dos eleitores evangélicos que rejeitaram Bolsonaro nas eleições de 2022. Pois é, porque a pesquisa é sempre essa coisa. Os evangélicos são bolsonaristas, os evangélicos e o bolsonarismo. Essa pesquisa vai mostrar os evangélicos não bolsonaristas. É muito interessante a partir do resultado da última eleição. É isso, né, Caio? Elementos que são fundamentais para a gente discutir religião, né? Essa emergência dos evangélicos, né? Que é um crescimento estupendo se a gente pensar que uma mudança societária, onde, por exemplo, um grupo que basicamente era 100% da religião no Brasil, que eram os católicos, perder metade dos seus, né, adeptos em 50 anos é um dado muito importante, né? É um dado muito importante. Eu acho que a gente tem aí um elemento interessante para a gente compreender como que o debate sobre os evangélicos ele tem um impacto importante na vida social, política e cultural no contexto brasileiro, né? E Sim. acho que
quando a gente olha para os números dessa pesquisa que eu te mandei, Mauro, para mim foi Bom. muito interessante porque ele desfaz uma série de narrativas que, inclusive, estão sendo habilmente construídas no campo progressista, né? Me parece, concretamente, está algum problema, Mário? Você levantou o dedo? Não, não, não. Não, 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 não. o que Não, eu queria. o que eu queria. Como. Como. Deixa eu. Peraí, Deixa eu. peraí, peraí. Peraí, Continua dando continua eco aqui. dando eco. Como uma preliminar para você falar, é você nos situar, para nós, ignorantes do universo evangélico, identificar para nós cada um dos agrupamentos ou dos segmentos dos evangélicos. Porque, por exemplo, aqui, ó, na pesquisa, antes de olhar para os números da pesquisa, explica para nós o que é um protestante, quem é o protestante tradicional, o que é, quem é, o que é o pentecostal e o que é o neopentecostal, porque, em geral, especialmente no terreno da esquerda, fala-se muito dos evangélicos como se fosse uma coisa só, e, segundo, não se sabe o que são cada uma dessas correntes ou tradições ou grupos de igrejas no interior do mundo evangélico. O que é o protestante tradicional, Caio? O protestante tradicional é aquele protestante que ele é adepto das igrejas históricas do protestantismo, né? E aí quando a gente pensa nessa figura das igrejas históricas, elas são especialmente igrejas como a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Anglicana, a Igreja Metodista, a Convenção Batista Brasileira, né, que são igrejas que vêm desse protestantismo histórico muito ligada ao luteranismo, ao calvinismo, né, a esse protestantismo mais clássico, né? Dentro de outra configuração, você tem os pentecostalismos, né? Então, assim, quando geralmente você fala pentecostal, não percebe aí no campo das ciências sociais, Mauro, a gente fala que teve várias ondas do pentecostalismo, desde o chamado pentecostalismo clássico, que são basicamente, né, a Assembleia de Deus, né, que é uma igreja do pentecostalismo clássico, que tem tem demarcado certas traços, né, desse pentecostalismo, que é a ideia da glosolalia, da falar línguas estranhas, né, da questão da iminência da volta de Cristo, de não se misturar com as coisas do mundo, porque se Cristo vai voltar, para que eu vou me envolver com questões como política, né? Então você tem um certo isolacionismo, né, próprio desse traço do pentecostalismo clássico, né? Você vai... Em que pese, só, em que pese nosso desconhecimento, né? O maior agrupamento evangélico do país, bom, os tradicionais são os que eu conheci lá na juventude, né? O que a gente chama os protestantes, né? Os luteranos, os presbiterianos, que depois vão ter também rachas nas igrejas, que eram, inclusive, figuras importantes na resistência à ditadura, né? Você teve, né, o pastor James Wright, uma série de outras figuras fundamentais que compunham ali com a teologia da libertação. Né? São igrejas hoje, me parecem um tanto decadentes, né? Estão perdendo muito espaço. O maior grupo no Brasil não é, ao contrário da propaganda toda, daqui a pouco você explica o que é o neopentecostalismo, é o grupo pentecostal, e a maior igreja no Brasil é a Assembleia de Deus, é isso? Sim, ainda hoje a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus é uma igreja que ela vem de um processo que é muito interessante, é de como que a religião, né, nos processos aí os processos migratórios da sociedade brasileira, né, a gente percebe algo que é fantástico, assim. A gente olha que é importante, assim, para a gente designar, por exemplo, quando a gente olha para o crescimento do pentecostalismo, esse pentecostalismo histórico, especialmente da Assembleia de Deus, ele nasce no norte do Brasil, viu, Mauro? Norte e nordeste do Brasil, com Pois algumas é. sementes no sudeste, no Rio, né? Mas ele emerge especialmente no norte e nordeste. E com os processos migratórios no período da ditadura militar, né? Com o processo de metropolização das grandes cidades, esse pessoal desce de pau de arara
né, com uma cultura ainda rural, né, e vai se tornar mão de obra não qualificada nas grandes cidades brasileiras, né? Então, o processo, quando a gente olha para o processo de metropolização do Brasil e o processo de aumento da periferia, ela se dá com esse elemento religioso. Perfeito. Né? Então, assim, esse é o pentecostal. É aquele cara que veio do Nordeste, né, e ocupou as franjas da cidade, né, no contexto brasileiro. Nesse sentido, assim, o que nos parece também é interessante é discutir, eu acho que talvez é o grande mérito do artigo, Mauro, é de você entender que você não pode entender a religião apenas pela religião, mas entender que essa figura do religiosa, né, do sujeito religioso, ele está demarcado dentro de um espaço na cidade, ele está numa classe social, né, pertence a uma classe social, né, ele pertence, ele não pode ser entendido simplesmente como o evangélico, né, mas as outras identidades e os outros pertencimentos de ordem territorial, o pertencimento de classe, eles também, de alguma forma, eles estão moderando a Uhum. posição política desses sujeitos. Né? E aí eu acho que é o que apresenta muito na pesquisa. Né? A pesquisa mostra de forma muito clara que entre os evangélicos tradicionais, que são os evangélicos mais classe média, os evangélicos mais ricos, né? Esses evangélicos tendem, assim como no contexto nacional, a votar na extrema-direita, no Perfeito. Bolsonaro. Né? Agora, E pera, tendem a rejeitar mais o Lula. Né? deixa eu corrigir uma falha minha, e aí vamos para o último grupo que são. Espera aí, deixa eu fechar aqui que está essa coisa irritante aqui de ficar ecoando. Pronto. Vamos para o grupo dos neopentecostais, você explicar para nós que é todo mundo, né? A gente olha para evangélico e pensa em neopentecostal, né? Apesar do universo ser bem maior, como você está mostrando. Primeiro, dizer que este artigo que você trouxe para nós, eu não falei, falha minha, os autores são o Emerson Urize Serve e a Nayara Sandi de Almeida Alcântara. Ele, o Emerson, da Universidade da Federal do Paraná, da área de ciência política, e ela da Federal do Pará, também da área de ciência política. E o nosso camarada que está aqui, o Caio, ele vem também o universo não da ciência política, da sociologia. Ele é cientista social, pedagogo e teólogo, mestre em sociologia pela UFMG e agora, recém saído do forno, doutor em educação pela USP, pela Universidade de São Paulo. Não tinha dado esse teu perfil aqui. Parabéns pelo doutorado. Faz o quê? 2 meses, né? Que você concluiu o doutorado? Peraí, deixa eu abrir. Ai, que saco isso aqui. Fala. Vai fazer 4 já, mas Nossa, obrigado. O tempo passa rápido, né, Mauro? nossa, boa. Foi em setembro, né? Mauro, e Nossa. aí assim, aí outra questão que você fala muito claro, e aí quando eu olho para o texto, eu compreendo que inclusive certos usos que são próprios da linguagem, né, de quem estuda sociologia da religião, estuda especialmente os evangélicos, né, alguns termos até que eles usam nos artigos são imprecisos, mas eu entendo porque a ciência política não se desdobra, ele pega o dado como, né, tá ali, né. Um exemplo disso é o próprio título, ele fala o evangelismo, né? Na verdade, o certo seria dizer evangelicalismo, né? Uhum. Mas isso é aceitável, tá? Entendendo o campo de Sim. pesquisa, a questão da ciência política, eles não são obrigados a ter um certo rigor sociológico nas terminologias, né? Assim como também, e aí é um problema que se estende para além da ciência política, é o uso do termo neopentecostal. Porque assim, Mauro, o termo neopentecostal não existe ninguém em canto nenhum que quando você vai fazer uma entrevista, mas assim, eu sou neopentecostal. Essa é uma designação não usada, né? E que criou assim uma ideia de que os neopentecostais, mas não existe um grupo que assim, nós somos neopentecostais, assim como os pentecostais se afirmam, né? Uhum. Então, e aí entra a confusão de entender mais ou menos o grupo evangélico, porque
grupos evangélicos, igrejas históricas que passaram por um processo de carismatismo, assim como a Igreja Católica passou, né, com a renovação carismática católica, seriam uma outra onda do pentecostalismo, mas para alguns seriam neopentecostais, né? Mas essa categorização neopentecostal, hoje na ciência, das ciências sociais, né, na sociologia, ela é questionável, né? Assim, ela é problematizada, né? Ela é problematizada. E aí você tem um dado que para mim na pesquisa é muito importante, é de você entender que essa identidade religiosa, né? Essa identidade religiosa, e na pesquisa fica muito claro isso, né? O quanto que o peso das posições de classe elas vão, de fato, modular o voto dos evangélicos. Além disso, essa pesquisa traz um outro dado que desfaz em muito essa ideia que é muito vendida no progressismo, né, de que os evangélicos são inerentemente, né, os evangélicos são os bolsonaristas, né? Quando a gente olha para a pesquisa, você percebe assim, não é bem assim. Porque, especialmente entre os evangélicos mais pobres, especialmente entre pentecostais, mas mais ainda naqueles em que a pesquisa chama de neopentecostais, que é um grupo aí muito fluido, né? É uma categorização muito hoje questionada, o Lula você tem uma adesão muito maior ao lulismo, né? O que me parece muito interessante. Porque geralmente, quando é retratado no progressismo essa figura do evangélico, né, de forma homogênea, em primeiro lugar, geralmente os pentecostais que são da base social, os pentecostais e neopentecostais, né, que são da base, tendem a ser os mais estigmatizados pelo próprio progressismo, especialmente pelo lulismo, né? Então, assim, os caras estão estigmatizando especialmente aqueles que mais votam neles, né? A pesquisa mostra muito claramente, Mauro, e aí para você que está assistindo o programa, é de que 45% dos eleitores evangélicos rejeitam o Bolsonaro. Então, assim, nem tanto ao céu e nem tanto à lua. 40, quase metade. Quase metade, né? Então, quase metade. Então, e aí você tem um dado concreto. É de que nas igrejas de maior poder aquisitivo, que são as igrejas tradicionais, né? E a pesquisa também faz esse recorte, né, dos evangélicos mais ricos e mais pobres, são entre os mais ricos que o Lula, né, que a esquerda tem menor força e tem menor expressão, tem menor aceitabilidade. Isso demonstra assim que falta, Mauro, muito rigor nas análises que a gente vê de forma corrente em vários canais da mídia de esquerda, da mídia progressista e da mídia governista, né? Mas eu tenho assim, aí é o pulo do gato que acho que a gente pode discutir um pouco depois, Mauro, porque acho que muito consistentemente o seu programa e outros programas aqui do Farol Brasil têm demonstrado o quanto que esse progressismo no Brasil ele se tornou um gestor acomodado do neoliberalismo. Uhum. Certo? Isso aí está muito claro quando a gente olha toda essa relação, né? Um governo que quer privatizar Rio, um governo que apresenta o maior plano de PPP, né, da história do Brasil, um governo que aponta por um austericídio, né? E que é fiel esse austericídio de tal forma que é capaz, e a gente tem percebido hoje, avaliando os números da eleição, de pôr em risco a reeleição do Lula, né? O que a gente percebe nisso tudo é de que quando você é incapaz de fazer a luta de classes, você começa a fazer, para existir no espaço público, esse progressismo começa a fazer guerra cultural. Essa guerra cultural progressista escolheu como seu inimigo os evangélicos. Em desfavor ou em desconhecimento, ou talvez até conheça, o que os números têm apresentado. Que parte desse eleitorado periférico, pobre, preto, de mulher que vota no PT é de tradição pentecostal.
né? Veio especialmente desse que a gente chama de pentecostalismo autônomo, né? Eu não costumo usar o termo neopentecostalismo, mas eu chamo pentecostalismo autônomo, porque geralmente são de igrejas que não são controladas pelas grandes tradições do pentecostalismo brasileiro, como é o caso da Assembleia de Deus. Perfeito. Né? Que são essas igrejas de garagem, Mauro. A gente chama de igreja de garagem, né? Essa igreja que abre quase, né, espontaneamente em cada esquina da periferia brasileira. Esse grupo é o grupo que tende a votar mais especialmente nos governos do PT. Mas por que o governo tem escolhido esse caminho? E a gente viu de forma muito, né, clara no carnaval. Porque por mais que a mídia progressista tenha dito que aquele desfile, né, aquela ala não fosse depois que eles perceberam a bobagem que eles fizeram, né? Quer dizer, tudo que você não faz num período pré-eleitoral é arranjar confusão desnecessária com o eleitor, né? Foi aquela ala lá da família enlatada deixando no release, no documento que estava na Liese, né? Que é a Liese, que A Liga coordena das Escolas de Samba. a Liga das Escolas de Samba do Rio, que aquela crítica era endereçada especificamente para um grupo religioso que eram os evangélicos. Ou seja, você deu arma para a extrema-direita que costuma mobilizar entre os evangélicos que a esquerda não gosta de crente, né? Você deu uma arma na disputa política, que é algo que você não faz, Mauro. Porque esse eleitor vota. E aí, assim, o progressismo me parece muito imbuído aqui no Brasil de criar um clima muito próximo de guerra cultural de sinal trocado, como é feito no contexto dos Estados Unidos. Porque como o partido, a chamada esquerda nos Estados Unidos não passa de progressismo neoliberal, a esquerda no Brasil, ou essa esquerda que hegemonizou no Brasil, tem se transformoseado também num projeto de progressismo neoliberal. E esse progressismo neoliberal não pode fazer luta de classes porque os seus compromissos são outros. Não são com a classe trabalhadora, que é cada vez e eminentemente evangélica, pentecostal. Aí o que ela faz? Em vez de, dentro da perspectiva do pensamento radical, atacar o inimigo concreto, o real antagonismo, que é a luta de classes, que são os banqueiros, que é essa burguesia agrária, ela escolhe como inimigo. É óbvio aqui, Mauro, aqui muito claramente, eu como pesquisador, a gente sabe muito bem que o campo evangélico é clivado de contradições, assim como a Igreja Católica, você sabe muito bem disso, o quanto que o neoconservadorismo, através de figuras, né, ali da Igreja Católica, né, tem sido um espaço, né, de divulgação ideológica da extrema-direita, né? Então, a gente também não é ingênuo de idealizar os evangélicos. A gente sabe muito bem, né, que esses evangélicos são parte da classe trabalhadora que sofrem com os resultados do austericídio do Fernando Haddad. Né? E a gente vai colher, tá colhendo o resultado, o mesmo resultado daquilo que aconteceu na Argentina 4 anos atrás, na eleição do Milei. Há 4 anos atrás, Mauro, nós dizíamos que o resultado da eleição do Milei foi fruto de uma política de austeridade. Não é? Achar que essa austeridade não vai atingir esse trabalhador concreto, que tem religião, que tem fé, e que eminentemente no contexto da periferia é evangélica, é pentecostal ou neopentecostal, se você preferir o termo, é ser muito ingênuo. Né? E aí você contribui mais ainda quando você assume entrar nesse palco, né, da guerra cultural, que é tudo que a extrema-direita quer. Porque o que é a guerra cultural, Mauro? Você sabe o que é a guerra cultural? Explica para nós. A guerra cultural é uma forma que o capitalismo criou, uma espécie de diversionismo para
que a gente não observe que o real antagonismo é a luta de classes. Então, enquanto nós estamos aqui brigando a partir dos nossos afetos mais profundos, e dentre os mais profundos é esse afeto da fé, da religião, da crença, né? Os caras estão lá aprovando tudo que eles querem. Os caras estão privatizando tudo. É você criar um falso debate num espetáculo, sendo que as dimensões concretas que têm levado o mundo para o verdadeiro apocalipse, que é o apocalipse neoliberal, né, das mudanças climáticas, né, esse verdadeiro apocalipse que não está nos documentários, né, que é o apocalipse do capitalismo predatório, ele passa incólume no debate público. Aí a gente fica discutindo a religião do outro, como se o problema em si fosse a fé do outro. O grande problema que a gente tem, e é aí que a extrema-direita faz muito habilmente, é de que ela tenta instrumentalizar a religião. E isso é parte do jogo hegemônico, né? Então, quem está sendo inteligente no jogo hegemônico? A extrema-direita, ela avança porque ela entendeu que a religião é um ativo político importante na vida das sociedades, especialmente das pessoas mais pobres. Nesse sentido que você fala, eu tenho duas questões. Ó, a gente não chegou na pesquisa ainda, já vamos mostrar a pesquisa daqui a pouquinho. Mas nesse sentido que você fala, primeira questão, faço agora, depois faço uma segunda. Aquele filme da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, me parece ser de um... Eu sempre achei aquele filme um negócio esquisito, entendeu? De um equívoco diagnóstico absurdo, entendeu? Ela olha um país que existe na cabeça dela, dessa classe média progressista que odeia evangélico, na verdade odeia evangélico porque é pobre, preto e conservador, entendeu? Como é que você vê esse filme aí que é idolatrado, né, no campo progressista? Porque a guerra cultural, ela tem um apelo sensacionalista muito envolvente, né? Essa ideia que, se por um lado a guerra cultural, a direita, ela é mobilizadora, né? A esquerda quer destruir a família, a guerra cultural do progressismo é assim, esses ogros da religião querem destruir esse Shangri-La que a gente vive no momento, que não tem Shangri-La nenhum. No mundo capitalista, os pobres continuam pobres, miseráveis. A gente vive num país segregado, num país de uma polícia que mais mata no mundo, né? Um país que é campeão de feminicídio. A gente não vive nenhum Shangri-La, só na cabeça do progressismo de classe média, né? Que até 2016 o Brasil era um Éden, né? Um novo Éden. Por que ele é sedutor, Mauro? Porque ele cria esse discurso da Petra, porque cria uma espécie de pânico moral de esquerda. Né? Você tem um pânico moral da direita, que é esse discurso em defesa da família, contra a ideologia de gênero, e você tem um discurso de pânico moral, que é um discurso moralista, sim, né? Que é um discurso que também tem controle dos corpos, porque, cara, vamos combinar bem. O que importa se a grande parte da classe trabalhadora que mora na periferia vive no modelo de família mononuclear? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Isso muda em quê? Muda em quê? Assim, você acha que você vai para Cuba, você vai achar que as famílias não tem nem pai nem mãe, todo mundo vive solto? Tu vai na Coreia do Norte, vai na China? Não, cara, assim, não é assim. A nossa função, a função da esquerda não é ficar controlando que tipo de relação a pessoa tem ou não que tem, ficar censurando. Isso é uma escolha das pessoas. E, inclusive, no plano, e eu estava meditando isso hoje, Mauro, é de que no plano da vida concreta, e é isso que nos importa, se você vai num contexto de uma igreja evangélica na periferia, grande parte das famílias não são famílias tradicionais, mas são famílias governadas por mulheres, de mães solteiras. Então, assim, esse discurso, né, de família tradicional não cabe nem no plano concreto no dia a dia dessas famílias evangélicas, em grande parte delas.
Então, para que a gente está tensionando um negócio que, no ponto de vista real, material, concreto, das relações afetivas, né, no contexto dessas comunidades, ela sequer existe de forma, né, majoritária, né? Isso serve a quem? Esse diversionismo serve a quem? Serve para aqueles que querem privatizar Rio, aqueles que querem adotar política neoliberal, aqueles que adotam políticas de austeridade, né? E aí, assim, a gente também não consegue possível. Eu acabei de estava agora escrevendo um artigo que eu devo mandar para uma revista e fazendo a revisão de literatura, artigos que vão mostrar, por exemplo, que 60% dos militantes de algumas ocupações em Minas Gerais são de pentecostais, né? Assim, é de um progressismo que não conhece a sua base de mobilização em organizações sociais. Isso é muito grave. Como que a gente não sabe que grande parte do pertencimento de companheiros que estão na linha de frente de lutas importantes no centro das grandes cidades brasileiras não tem esse pertencimento religioso, Mauro? Não é? Assim, eu vi esses dias um conhecido aí, humorista que a esquerda adora, né? Usando uma camisa com a foto do Nicolas e embaixo esquerda escrito chuta que é crente. Cara, uma camisa dessa é muito boa para o cara passear na Paulista. Vai fazer trabalho de base na periferia com essa camisa. Você nem entra. Porque grande parte das militâncias de MTST, de organizações de base, hoje são evangélicas, são pentecostais, são crentes. Entende? Então, esse descolamento da realidade do progressismo é tão descolado quanto do pensamento de um Pete Hegseth, que é o secretário de guerra do Trump. Né? Agora, Agora, peraí, deixa eu fechar o teu microfone, deixa eu ler alguns comentários aqui, e aí queria fazer uma ponderação e a gente vai, então, finalmente para a pesquisa. Heloísa Sirvent chega como nova membro aqui, muito bem chegada, que bom que você está aqui. O Jesus Preto e Comuna diz: Caio, levando em conta que eu prego e pregarei o amor, como justificar essa extrema-direita raivosa como o Ben Mendes do Partido Missão MBL? O Paulo Pinheiro diz assim: sou ex-CCB, CCB, Confederação Cristã do Brasil, você já me disse quem é a CCB. Eles também têm crescido, né? Saí de lá e quase perdi a fé cristã quando o bolsonarismo assumiu o controle ideológico. Total, Fernando Coutinho mandando super sticker aqui. E aí vai. Então, você quer comentar esses dois comentários aqui? Na sequência, eu te coloco uma questão e a gente vê a pesquisa? Sim, posso comentar, Mauro. Acho que tem Vou duas sair do ar um questões. segundinho, mas estou te ouvindo, tá? Tá. Tem uma questão que para mim é muito interessante, que é a disputa hegemônica, né? A disputa da hegemonia da sociedade. E aí, para os dois camaradas que escreveram, e eles estão certos mesmo, existe um avanço neoconservador, não apenas da igreja evangélica, mas também entre os católicos, né? É preciso lembrar que a grande figura neoconservadora no contexto brasileiro é um integrista católico, que é o Olavo de Carvalho. Não, o Olavo de Carvalho não é evangélico, tá, gente? É um católico, era um católico, né? E, assim, a gente precisa entender que a extrema-direita, ela sempre soube mobilizar os significantes culturais da sociedade de forma a criar o que a gente chama de anticomunismo preventivo, viu, Mauro? O que é o anticomunismo preventivo? É, por exemplo, dizer que cuidado com Bolsa Família, que é comunismo, e os comunistas são contra a igreja. Né? Cuidado com o programa tal de igualdade de gênero, porque isso é coisa de comunismo, e o comunismo quer destruir a família. E a família é a base do projeto de Deus para a sociedade. Então, assim, a extrema-direita, ela habilmente ela usou a religião, porque a religião é uma linguagem cultural, que você pode usar a direita e a esquerda. Um dado aqui que o Mauro falou, por exemplo, é a teologia de libertação, né, que foi o esteio
vários movimentos sociais no contexto brasileiro. A gente também pode falar do protestantismo ecumênico, né, que foi também, aí o Mauro citou Jaime White, né, esse pessoal aí da Igreja Presbiteriana Unida, né, o movimento, vários movimentos evangélicos também ligados ao movimento evangélico progressista, ao movimento negro evangélico, que usam da linguagem religião e que tem, obviamente, uma pauta política, né? E que tem uma perspectiva igualitarista. Só que no contexto da disputa interna da religião, porque a religião também é disputada, né, a extrema-direita sempre esteve na frente. E esteve na frente porque, inclusive, eles têm maior poder financeiro. E aí a minha pesquisa, Mauro falou da minha tese de doutorado, né, Mauro? Foi justamente, a minha tese demonstra, por exemplo, em um dos pontos, que foi a partir do financiamento, especialmente no início do fundamentalismo, foi a partir do financiamento das empresas do óleo dos Estados Unidos que alavancou o ideário fundamentalista nos Estados Unidos. E ele foi alavancado para, naquele contexto dos Estados Unidos, disputar a igreja americana contra o chamado evangelho social ou o social gospel, como a gente fala na linguagem mais teológica, né? Então, assim, entender essa religião nesse lugar é entender que, sim, a extrema-direita entendeu e ela vai fazer essa disputa, inclusive, internamente nas igrejas, né? E aí vai fazer aquilo que eu chamo, né? Alguns outros autores também chamam de anticomunismo preventivo, né? Às vezes não é nenhuma política comunista, é só uma política de bem-estar social, né? Mas identificada como comunismo. E aí, nessa perspectiva, a direita ela caminha na frente. Qual o papel da esquerda? Mauro, eu pergunto para você. Uhum. Deixar de fazer essa disputa intracampo da religião, porque se a gente deixa de disputar esses grupos religiosos, a gente coloca esses grupos religiosos no colo da extrema-direita. E é o que tem acontecido no Brasil atualmente. Especialmente no maior fenômeno social que a gente tem dos últimos 50 anos, que é o fenômeno dos evangélicos. Perfeito. Agora, deixa eu te colocar uma última questão, peraí, antes da gente ir para olhar os números da pesquisa. Que é assim, ok, o progressismo faz... Então, em vez de abordar a grande comunidade evangélica por aquilo que realmente interessa, que é a ótica da luta de classes, fica nessa dinâmica aí, tipo Petra Costa, da guerra cultural. Mas os comunistas, por seu turno, nós não podemos abrir mão de questões que foram alçadas à dimensão da guerra cultural, mas que são integrantes do tema da luta de classe. Por exemplo, direito ao aborto, né? Como é que a gente concilia essas questões? Ou como concilia, não, como trata essas questões? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que começar a sofisticar um pouco do conhecimento do debate sobre aborto. Eu vou trabalhar o tema que você colocou, né? O aborto sequer é um tema consensual na teologia cristã, né? Quando eu falo aborto legal, né? As pessoas pensam, quando pensam em políticas, né, de legalização do aborto, não entendem, por exemplo, que o aborto tem prazos, né? Inclusive porque quem opera, o operador da saúde, aquele que é da área da saúde, ele está submetido a um juramento, né, de proteção da vida. Então tem questões de fundo bioético. Mas mesmo na teologia, por exemplo, Santo Agostinho, por exemplo, considerava que a interrupção de gravidez né, poderia acontecer até 60 dias depois da mulher da grávida, né? Assim, porque, segundo ele, o sopro, aí é óbvio que é uma linguagem religiosa, né? O sopro divino ainda não estava infundido sobre o feto. Né? Então, assim, há toda uma discussão sobre aborto e, obviamente, gente, a melhor forma de discutir aborto é trazendo boa informação. O que o fundamentalismo cristão nos Estados Unidos fez na década de 70, usando esse tema como central na guerra cultural empreendida pelos reconstrucionistas cristãos no contexto americano, Mauro? Foi de criar uma narrativa falseando
tudo isso que eu falei no passado, tudo que eu falei agora sobre aborto legal, né? Porque, e aí, assim, a gente tem que fazer um debate sério. A melhor forma da gente educar o nosso povo, seja ele religioso ou não, é fazer um debate sério sobre o que é o aborto, o que é o aborto legal, como que ele deve estar submetido às dimensões da bioética, né? Aí você faz o jogo, né? O problema é de que a gente literalmente reage de forma tão ou mais panfletária ao que esse neoconservadorismo, seja na igreja católica ou na igreja protestante, empreende no seu discurso. Uhum. Quer dizer, Então, então... Pode falar, Mauro. Deixa só eu fechar aqui. Então, na sua visão, abordar de maneira explícita, aberta, transparente os debates cruciais da sociedade com o universo evangélico e católico, por sinal, não apenas evangélico, não significa, por exemplo, abrir mão da defesa do direito ao aborto. Sim, não implica, porque quando você faz o debate aberto, inclusive por quê? Por exemplo, no debate sobre aborto legal, o cerne da questão é quando que começa a vida, né? É um debate posto no debate sobre a questão do aborto, né? Na discussão técnica, né, sobre o que é o aborto, né, sobre o aborto legal, a legalização do aborto, né, se discute que o feto até determinado fase da vida ele sequer chegou no processo de hominização, né? Ele sequer tem sistema nervoso central constituído, ele tem sequer autopercepção de si, porque o que torna a gente humano é a nossa capacidade de se perceber como indivíduo. E em determinadas fases da vida fetal, aquele monte de células não tem, né, essa consciência, vai ter meses depois. Então, assim, mas a gente não faz esse debate técnico, esse debate real, porque a gente tem medo. Por exemplo, você quer ver como basicamente, aí eu vou fechar como que você enquadra um fundamentalista, um conservador religioso? É assim, bom, se você faz a seguinte inquirição. Bom, se você é contra o aborto, você deveria ser contra a designação médica que diz que quando o sujeito deixa de ter atividade cerebral, ou chamada morte cerebral, ele é considerado clinicamente morto. Sim. Então, o que basicamente está falando a ciência moderna? Olha, se você se não existe na atividade cerebral, você não há ali mais um ser humano. Ora, se para os fundamentalistas religiosos e para o neoconservadorismo religioso atividade cerebral não é um fator, ele também deveria ser contrário à designação médica, né, de quando declara uma pessoa morta. Né? Morto porque não tem mais atividade cerebral. O fato do coração estar lá pulsando, né, não significa que a pessoa está mais lá. Né? Então, olha como que não é difícil. Se você faz o debate, né? Se você faz o debate sério, né? Como você enquadra esse povo? Não é difícil. Portanto, perfeito. Quer dizer, portanto, tratando dos prolegômenos, né, dos inícios desse debate, se o feto não tem atividade cerebral antes de 22, 24, 28 semanas, que seja, enquanto ele não tem atividade cerebral, ele não pode ser considerado uma vida humana. Assim como, por exemplo, você tem um debate sobre as crianças dos fetos anencéfalos. Isso é ponto comum, gente. Né? Por que não é permissível em qualquer fase do processo o aborto em fetos anencéfalo, né? Porque não há atividade cerebral ali, ali ela não sente nem dor. Porque se não tem um sistema nervoso central, como é que ela vai sentir dor? Como é que eu consigo pegar esse celular aqui, Mauro, se eu não tenho um braço? Né? Como é que eu vou
como é que esse feto vai ter autopercepção se ela não tem cérebro? Se aquilo que possibilita, a estrutura física que possibilita você ter consciência de si, processo de hominização, ela inexiste, né? Então, é o que é colocado no debate, o que deve ser colocado no debate com pessoas contrárias ao aborto legal, né? Seja ela religiosa ou não. Perfeito. Bom, finalmente, deixa eu fechar aqui o microfone. Vamos olhar a pesquisa. Está aqui o resultado da pesquisa. Você quer explicar para nós? Porque tem tem essa, por exemplo, essa coluna aqui, diferença de pontos percentuais. Sinceramente, eu não entendi. Se puder, então, descrever a pesquisa e aí comentar para nós, te agradeço demais. Então, a pesquisa, o que ela vai demonstrar, Mauro, é de que entre os protestantes tradicionais, né, muito claramente que há uma total, assim, há uma aversão, e aí eu preciso deixar muito claro isso. Quando você vai num contexto de periferia, você não vai dificilmente você vai encontrar igrejas que tenham perfil do protestantismo histórico. Dificilmente você vai encontrar uma igreja anglicana na quebrada, né? Assim, você vai encontrar uma igreja presbiteriana lá. Quando você encontra, é algo... Né? A religião dos pobres, de fato, é a religião chamado pentecostalismo autônomo, ou se você quiser chamar neopentecostalismo, né? E os pentecostais. Então, o que esses números eles apresentam, Mauro? E aí também a pesquisa ela demonstra isso, né? É de que quando você tem olha para os dados, né? E tem até outras tabelas, assim, tem outras dimensões que eles apresentam, é de que geralmente a questão de classe e a questão até mesmo desse lugar da denominação religiosa, eles variam de voto. Então, essa figura tão demonizada, do chamado neopentecostal, ele tende a votar mais no PT do que esses evangélicos brancos de classe média, de maior poder aquisitivo. Correto? Perfeito. E aí, assim, o que também se apresenta aqui na pesquisa, né? E eu até peguei aqui vou pegar aqui minha colinha, apresenta um dado que é fundamental, assim. Que católicos também, católicos de alta renda, né? Porque aí também não está nessa tabela, ela vai apresentar o seguinte, que católicos de alta renda também, eles estão nos espectros mais radicais ou extremistas do bolsonarismo. De novo, a gente precisa salientar, você não pode entender a religião a partir apenas da religião. Né? Então, assim, o critério de classe, né, classe social, ele atravessa a análise da análise, né, dessa pesquisa. Essa pesquisa ela trabalha especialmente dos dados esmiuçados da última pesquisa do Datafolha de 22, antes da eleição. Caio, deixa só eu tentar explicar aqui os dados, tá? Então, a gente tem aqui, na primeira linha, a religião da pessoa, protestante tradicional. Nós estamos falando de intenção de voto para Bolsonaro e Lula em 2022 por religião. O protestante tradicional, 55,2% optaram, né, nesse recorte da pesquisa por Bolsonaro, 26,2% para Lula. Então, diferença de pontos percentuais, A menos B, né? Então, diferença de Bolsonaro versus Lula. Então, Bolsonaro, na verdade, tem uma vantagem de 28, 29 pontos percentuais. Entre o evangélico pentecostal, Bolsonaro 56,4%, Lula 32,2%, dá 24,3 pontos de vantagem para 24,3 pontos de vantagem para Bolsonaro. Neopentecostal, 49,8% para Bolsonaro, 39,4% para Lula, diferença de 10,4 pontos percentuais pró-Bolsonaro. Católico,
29,7 para Bolsonaro, 57,1 para Lula. Então, desvantagem para Bolsonaro, 27 pontos. Outras religiões, 37,4 Bolsonaro, 48,6 Lula, então 11,2 de desvantagem para Bolsonaro. E, finalmente, sem religião, né, 23,5 Bolsonaro, 60,2 para Lula, desvantagem de Bolsonaro, 36 pontos percentuais. Esses são os números, né, Caio? E tem uma coisa que é muito, muito interessante, assim, é de que quando você olha outro dado que me pareceu muito interessante do deles é de que a cada voto, a igreja histórica, né? E aí eu já tinha apontado isso na minha tese de doutorado, Mauro. A gente já tinha apresentado na minha tese de doutorado de que o fundamentalismo ele crescia maiormente não entre pentecostais, mas tinha como seu maior veículo as igrejas históricas. Contudo, a narrativa criada era justamente contar que o grande perigo é os pentecostais, né? Inclusive no documentário fica, né? Assim, né? Eles escolhem uma figura extremamente problemática que é o Malafaia. O que na pesquisa demonstra? É de que de cada 3 protestantes da igreja tradicionais, 2 votam no bolsonarismo. Então é praticamente 50%, né? 50% das igrejas a mais, né, votam no Bolsonaro, né? Então assim, é mais ou menos 62-36, né? Então assim, é um perfil que demonstra, né, muito claramente que certas percepções sobre esse campo, né, que é um campo que sim tem vota mais à direita, né? Depois dá para fazer uma série de debates por que esse campo tem votado mais à direita. Me parece que, muito concretamente, a direita soube ler a realidade social, né, o perfil cultural brasileiro, do que o progressismo e investiu na identidade evangélica. Porque quando você olha para as séries históricas, as últimas séries históricas de eleição, Mauro, de 2014 para cá, o voto evangélico muda. Muda. Sim. Né? E é preciso lembrar que, por exemplo, a candidata melhor votada entre os evangélicos em 2014 foi a Marina Silva, que está longe de ser um perfil fundamentalista. Né? Não, e aí, Caio, é importante dizer, né? O voto evangélico era um voto lulista, foi um voto lulista, pelo menos na primeira eleição de Lula, na segunda eleição de Lula e na primeira eleição de Dilma. Pelo menos nessas 3 eleições, o voto evangélico era claramente pró-lulismo, petismo, né? E isso acho que em 2010 você tem um pouco assim modificado, porque o Serra tinha um bom contato com o pessoal da Assembleia de Deus de São Paulo, né? Uhum. O Serra tinha uma entrada, né? Com esse grupo. Mas assim, o nosso quadro, a gente olha para o quadro eleitoral brasileiro, a gente chamava, né, quem era mais esquerda, né? Lá no PT dizer que o Serra era quase como fascista, né? O Serra fascista, né? Um perigo de direita. Hoje o Serra seria, né? Comparado com o que a gente tem hoje. Meu Deus, a gente tava no. Hoje o Serra estaria confortavelmente instalado no PT, né? Não, hoje o Serra seria a esquerda do PT. Em alguns contextos, né? Vamos combinar que a atuação do Geraldo Alckmin em muitos posicionamentos, né? A gente brinca daquele grupo, em alguns momentos, algumas posições do Alckmin em relação ao Haddad, né? Tem hora que a gente brinca dizendo, temos que proteger o camarada Alckmin, né? Porque tá difícil, governo, tá difícil. O Alckmin, pelo menos, tem uma certa compreensão de que se tem uma política, né, de desenvolvimento do Brasil. Uma política do Haddad acaba com isso. Os caras que estão achando lindo aquele pacote lá, aquela negociação com a União Europeia, assim, que vai deixar o Brasil amarrado até o talo em relação à política de desenvolvimento, né? Uma política industrial mais robusta, né? Então a gente está muito encalacrado, né?
E me parece, Mauro, assim, me parece, assim, que, assim, estudar o campo da religião, ela é muito divertido, porque ele está sempre em constante mudança, né? É óbvio, né? E se o PT continuar investindo nessa guerra cultural, ela vai acabar empurrando cada vez mais os evangélicos para a extrema-direita, Uhum. certo? Porque assim, você tem dois modelos de política neoliberal. Só que tem um modelo de política neoliberal que pelo menos trata crente como gente, né? Pelo menos respeita a fé do cara, né? Ah, e é assim, quando você tem dois modelos que se parecem, porque os modelos, quando você olha em termos de projeto de político, projetos, né, especialmente na questão econômica, são muito similares, né? O eleitor evangélico vai, pelo menos, vai votar o quê? Naquele que, pelo menos, não vai ver ele como inimigo, né? Sendo que, no frigir dos ovos, toda política neoliberal, seja ela progressista ou seja ela conservadora, mal, ela é uma ameaça à família. Uhum. Porque ela destrói o tecido social, ela não garante emprego para o papai e para a mamãe, ela não garante moradia, não garante emprego digno, né? Não garante escola de qualidade, não garante saúde para todos. Todos esses fatores são fatores da política burguesa que impossibilita que esse lugar chamado família possa ser vivenciado de forma tranquila. Né? A luta da escala 6 por 1, uma dica, né, é entender e sinalizar para os evangélicos que essa política é uma política de proteção à família. Porque um Uhum. pai, Mauro, e uma mãe que trabalham de forma incessante, eles não têm condição de acompanhar e educar seu filho. E esse menino fica na rua, com enorme possibilidade de ser capturado pelo crime organizado, ser seduzido pelo crime organizado. É óbvio que é uma política de proteção à família. Né? Mas hoje o que a gente ouve do governo é de que, por exemplo, o Lula disse recentemente, não, o certo é negociar patrão e empregado. A gente já sabe como é que começa isso, né? O cara, vamos negociar. O cara diz, não, eu quero isso, não, eu quero aquilo. Mas, tá bom, se você não quer isso, então eu tenho outro para arranjar que topa trabalhar na escala 6 por 1. Uhum. Né? Então, assim, é compreender que essas dimensões, essa dimensão do econômico e do cultural, eles precisam ser articulados no campo discursivo. As políticas socialistas, as políticas de esquerda, elas protegem a família, elas não são uma ameaça para a família. Uhum. Seja qual o modelo que você vivenciar, seja o modelo tradicional, seja o modelo, sabe, o modelo de família que você tenha. Ele protege a família. Mas a gente não faz esse discurso. Sabe por que a gente não faz esses progressistas não faz esse discurso? Porque o modelo econômico articulado hoje pelo progressismo não protege a família de fato, porque ele é um modelo neoliberal. Uhum. Não protege, não protege o papai, a mamãe, o vovô, a criança, tira, ameaça a previdência, né, as condições de trabalho. É óbvio que não protege a família. Então, se a gente não consegue articular esse discurso econômico com os significantes culturais que são tão importantes para a sociedade brasileira, para esses grupos religiosos, né, que querem, né, a família como um espaço importante de afeto, de segurança, né? Se esse projeto é ameaçado, é óbvio que esse eleitor vai ter desconfianças em relação ao projeto de esquerda. É óbvio. Ou projeto progressista, né? Porque tá difícil dizer que é de esquerda, né? Uhum. Isso aí. Ó, deixa eu agradecer demais o Caio. Realmente, sempre que ele vem aqui, a conversa é boa. Rolou, né? No final, estamos com mais de 1 hora de conversa aqui já. Vai rolando e muito instrutiva sempre a conversa. E uma questão, né? Acho que o que o Caio traz é uma crítica à maneira como o progressismo trata os evangélicos, e, de certa maneira, ele vai dando pistas de como os comunistas devem dialogar e tratar dos evangélicos, né? Acho que essa é a questão crucial e por isso te agradeço demais. Fala, Caio. Ô Mauro, assim, e aí eu quero assim, inclusive, parabenizar o Jones, porque o Jones tem feito esse debate
de forma muito respeitosa a esses segmentos religiosos, né? O Jones, que nesse sentido todo tem toda uma importância, um enraizamento sociocultural. O Jones veio da quebrada, ele sabe que a quebrada, o tio, a tia, são evangélicos, né? As pessoas que estão lá na rua, né? Para que eu vou... O nosso inimigo não são esses, eles são classe trabalhadora, o nosso inimigo é o Vorcaro, é o André Esteves. Essa gente que está transformando a política, que transforma a política no Brasil num grande balcão de negócios. O que é o caso Master? E olha que a gente está sabendo do Vorcaro, que ainda é um banqueiro meia boca. Vamos ver o dos outros. Você acha que no ar? Você acha que do Itaú não tem? Olha a elite da burguesa mundial envolvida com Epstein. É o quê? Mas é curioso como a burguesia se apropria desse discurso de defesa da família, enquanto eles vivem de sugar daddy ou então em redes de prostituição e de abuso, né, de pedófilos, né? É muito curioso isso, e a gente não explora isso, e a gente não explora isso, hoje não explora isso, porque a política de conciliação de classe nos empurrou para uma guerra cultural, que é uma guerra perdida, que só interessa a burguesia. É isso, meu querido. Legal. Vamos chamar você mais vezes, mesmo porque... Peraí, deixa eu fechar aqui. Mesmo porque este tema vai estar no centro da disputa eleitoral. Então, Caio vai ser nosso consultor para olhar esse tema, não apenas dos evangélicos, né, mas para esse universo cristão, que é um universo ainda... Se você somar evangélico com um católico no Brasil, deu mais de 80% da população, né? Então, é evidente que é crucial esse tema no debate eleitoral. Então, Caio vai ser nosso consultor. Vamos voltar a tratar contigo desse assunto ao longo do processo eleitoral esse ano. Obrigado, viu, Caio? Nada, vai sair um artigo meu, deve sair um artigo meu agora para Jacob sobre os vendilhões do templo, o caso Vorcaro, e aí a gente vai discutir um pouco como o capitalismo e a teologia fundamentalista estão por trás dos maiores escândalos financeiros da história desse país, que é a relação da família Vorcaro com a Igreja Batista da Lagoinha. Fechou. Assim que sair teu artigo, me avisa que você vem aqui para falar. Vamos falar do teu artigo aqui. Obrigado, homem. Abração. Nada. Abraço.